Olá, meus queridos de todo o Brasil, que Deus abençoe a sua vida. Queria convidar você para nós juntos aproveitarmos agora um momento muito importante que nós vamos ter. Um momento de nós estarmos com o Senhor, nosso Deus, orando, e ouvindo a sua palavra aqui no programa Vida com Deus. Você vem conosco aproveitar esse momento maravilhoso, todo o Brasil, todas as pessoas que estão conosco. Convido a você, vamos juntos agora colocar a nossa vida diante do Senhor no programa Vida com Deus. Então vamos lá, no nome de Jesus. Desde já convidando a você que quiser ajudar esse programa, você tem a oportunidade de fazer a sua doação, se assim você quiser, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui, queridos, um abraço bem caloroso para todos vocês que estão agora, neste exato momento. Quero deixar o meu carinho, o meu abraço para todos que estão na programação do Vida com Deus, nos 4 cantos do Brasil e em alguns países também fora do nosso querido Brasil. Recebam o meu abraço, aquele abraço, este abraço de Deus ungido e abençoado para a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. No final, nosso momento caloroso de oração, eu queria pedir a você para estar conosco no final. Aliás, continuar até o final. O que vai ter no final? Oração. Vamos colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor nosso Deus, amém? Agora vamos para um momento importante. Hoje é o nosso momento Família com Deus. É isso aí. Muitos já estão habituados, já sabem que esse momento de hoje é o Família com Deus. Nós vamos no Família com Deus, vamos lá? Vamos para Gênesis 39, 5. Olha aí. 39, 5. Você pode abrir comigo em Gênesis 39, versículo 5. O livro de Gênesis 39, 5. Diz assim, olha aqui. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha esse finalzinho aqui. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Tanto em casa como no campo. Olha aqui, gente. O tema desta palavra é o abençoado de Deus, O abençoado de Deus. Exatamente, nós estamos falando de ele mesmo, o José do Egito, José do Egito. Aqui diz aqui está falando de José. Eu creio que muitos já ouviram falar da história de José, Aquele homem de Deus que, quando jovem, ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele foi para o Egito como escravo, com seus 17 anos, creio, talvez aí com seus 17 anos de idade, por aí assim, eu não sei precisar, mas era bem jovenzinho, Entrou como escravo no Egito e lá Deus deu a vitória para ele. Deu a vitória para ele e ele se tornou a maior autoridade do Egito depois do rei Faraó. José do Egito. E esse homem chegou no Egito e a história dele aqui já no Egito começa a dizer que Deus era com ele. Deus era com ele. A palavra diz que Deus era com José. No capítulo 39, bem no começo, nos primeiros versículos, fala que Deus era com José e tudo que ele fazia prosperava, e ele prosperou muito, porque Deus era com ele. O outro versículo aqui diz, esse versículo que nós lemos agora, diz o seguinte: desde o dia que Potifar, que era um oficial, um oficial de Faraó, um homem de confiança de Faraó, muito rico, muito poderoso da época, esse homem pegou José, ele comprou José como escravo, todos sabem da história, e ele levou para sua casa, ele comprou ele como escravo, e esse José, ele prosperou tanto, Potifar viu tanto a graça de Deus na vida de José, que resolveu colocar José como mordomo de sua casa, administrador da sua casa, dos seus bens, da sua comida, de tudo, dos animais, da fazenda, de tudo. O escravo passou a ser mordomo dele, da casa dele. O texto está dizendo, desde o dia que Potifar, o egípcio, colocou José como mordomo da sua casa, que Deus passou a abençoar a casa dele. Deus abençoou a casa do egípcio
por causa de José. E diz que a bênção do Senhor estava naquela casa, no campo, né, na casa, no dia a dia, nos afazeres, em tudo. O texto diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Desde o dia que José assumiu ali o comando daquela casa, Deus abençoou tudo, as finanças, os animais, tudo prosperou. Por quê? O texto diz, em outro versículo, no capítulo 39, bem no começo, fala assim, que Deus era com José, também lá no versículo 21, se não me engano, na frente, fala assim, porque Deus era com José. E aí eu coloquei esse tema aqui, o abençoado de Deus. Por quê? Porque José era um homem abençoado de Deus. Ou seja, por onde ele passava, Deus abençoava, né? Deus mudava as coisas, né? Por onde ele passava. Se você ver no capítulo 39, no final, lá na prisão, ele prosperou e aquele lugar era abençoado, tudo ali ia bem, e o texto diz porque Deus era com José. Então José, por onde passava, Deus era com ele. A casa do egípcio foi uma bênção por causa de José. O abençoado de Deus. José era um abençoado de Deus. Mas Deus não quer que apenas José, ou uma, duas, três pessoas, outras pessoas, sejam abençoados de Deus. A vontade de Deus é que cada um de nós sejamos abençoados de Deus. Nós vamos já falar o que é o abençoado de Deus, o que significa isso. Mas uma das coisas que o texto diz, lá na frente, que Deus era com José. Uma pessoa que é o abençoado de Deus, é alguém que Deus é com ela. É alguém que tem o favor de Deus. É alguém que não vive pela sua própria força. É alguém que prospera, que trabalha, que se esforça. Mas é alguém que ele conta. A sua vitória não vem do seu esforço, acima de tudo, dos seus méritos. Conta também. Mas vem da graça e do favor de Deus. José era o abençoado de Deus. Porque Deus era com ele. O texto diz que Deus era com ele. Já pensou? Que bênção, que riqueza, uma pessoa ser tido como alguém que Deus é com ele. É claro que Deus ama a todos, mas infelizmente Deus não é com todos. Para que Deus seja conosco, queridos, é necessário que nós sejamos com ele. Uma coisa é Deus estar presente em todo lugar, Deus está conosco no sentido de a sua presença, a sua misericórdia. Outra coisa é Deus ser conosco no sentido de a sua presença, o seu favor, nos acompanhar no dia a dia em tudo o que nós fazemos. Isso não significa não ter problema, não ter tribulação, porque esse homem aqui, ele foi um escravo, José. Então não significa não ter problema, não passar por sofrimento. O servo de Deus passa por problema e por sofrimento e às vezes muito mais do que os outros. Então, o abençoado de Deus não é alguém que não passa problema. Olha que esse abençoado aqui, de Deus, passou tanto problema, foi preso, foi caluniado injustamente, foi preso injustamente. No entanto, continuou sendo o abençoado de Deus. Por quê? Porque mesmo com problema, a pessoa continua sendo abençoada de Deus. Não é que tudo vai dar certo todo o tempo. Não. Mas é que Deus está com ele. E que mesmo na tribulação e no problema, Deus está com ele. A presença de Deus está com ele. O que faz de nós abençoados de Deus é que Deus está conosco sempre. E é claro, a não ser nas situações que Deus está nos provando, nós vamos ter vitória sim, por onde nós passarmos. Por onde José passava, ele tinha vitória. José era o abençoado de Deus. O que é isso? Nós já estamos falando, porque Deus era com ele, mas ele era o abençoado de Deus. Porque a bênção de Deus fluía na vida dele. Mas tem um detalhe que eu quero encerrar bem dizendo. Ele era o abençoado de Deus. O abençoado de Deus não é alguém que só recebe bênção, não. É alguém que acima disso, muito mais do que isso, é alguém que ele é uma bênção de Deus para as pessoas. O abençoado de Deus não é alguém que é só bênção para ele, não. O abençoado de Deus, ele é marcado, ele é conhecido, porque onde ele chega, ele abençoa as pessoas. Ele é alguém que Deus, por causa dele, abençoa o trabalho, abençoa aquele lugar, abençoa aquela casa, abençoa a faculdade. O abençoado de Deus é alguém que transmite a bênção de Deus. É alguém que por causa dele, Deus abençoa os outros. Abençoa o pai e a mãe. Já pensou? José abençoou todo o Egito.
E olha que José passou muito tempo na vida dele que aparentemente não estava recebendo bênção, só prisão, castigo, tristeza, perseguição, injustiça. No entanto, José era o abençoado de Deus, porque o abençoado de Deus é alguém que Deus é com ele, ele tem um favor de Deus, ele tem a graça de Deus, mas é alguém que tudo isso Deus faz para abençoar os outros. Amém? E aí, você se considera um abençoado de Deus? Não vamos confundir com alguém que alguém que não passa problema. Alguém, eu estou cheio de problema, eu não sou abençoado de Deus. Não pense assim. Agora, é claro, evidente que nem todo mundo é o abençoado de Deus. Porque para alguém ser um abençoado de Deus, você tem que se achegar para Deus, e você tem que ser uma bênção, e você tem que ser a bênção de Deus. Qual é a maior bênção de Deus? O próprio Deus e a vida eterna. Deus te abençoe. Vamos para a oração. Meus queridos, graças a Deus, vamos agora para o nosso momento da oração. E aí você ouviu a palavra, Deus falou com você, né? O abençoado de Deus. Todos nós podemos ser o abençoado de Deus. Na verdade, no que depende de Deus, Ele quer assim, que todos nós sejamos o abençoado de Deus. Alguém que carrega a bênção de Deus e que é uma bênção de Deus para os outros, acima de tudo. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos pelo caderno da oração, nós apresentamos a Ti, meu Deus, nos humilhando aqui perante Ti, pedindo, Pai, glorifica o Teu nome agora, Senhor, e pedimos a Tua bênção. Que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa que agora Deus está aqui fazendo um pedido nesse caderno, colocou o Seu nome. Nós oramos, nós clamamos a Ti, Pai. Glorifica o Teu nome, socorre, Pai, com o Teu poder. No nome do Senhor Jesus. Querido, continua orando conosco. Se humilha diante do Senhor, Pai, nós nos humilhamos aqui, pedindo, Pai, nós falamos agora de favor de Deus, de bênção de Deus. Concede o Teu favor e a Tua bênção agora para todas as pessoas que estão nos assistindo, Pai. Mesmo que as pessoas não estejam sendo uma bênção, mas o Senhor pode dar a Tua bênção, Pai. E o Teu favor, pela Tua grande misericórdia, o Teu favor alcance agora cada família que está conosco, cada jovem, pessoas que estão orando, clamando, chorando e que chegaram nesse programa agora, nesse momento do programa, desde o início ou chegaram agora e estão clamando a Ti. Meu Deus, toca agora com o Teu poder. Querido Espírito Santo, o Teu poder venha sobre nós e haja uma diferença, Deus, transformação, uma solução de Deus. E o inimigo bate em retirada e as portas se abram, quer seja na saúde, nas finanças, em todas as áreas, no nome de Jesus, nós abençoamos a cada vida. Que Deus te abençoe, querido. Continua conosco na programação da Rede Gênesis e até o programa Vida com Deus. Até o próximo.